Fala galera, beleza? Felipe Cipriano aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um dos motivos do porquê o Bitcoin está caindo, não só um deles, mas vários, e porque eu também acredito que ele vai continuar caindo e que esse ano a gente vai passar por um ano de uma longa correção, e também vou mostrar para você aqui uma perspectiva do mercado e de que talvez abra um pouquinho a sua mente para o que está acontecendo agora. Se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like aqui, se inscrever nesse canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou querer primeiro fazer com vocês uma perspectiva. Vamos imaginar a seguinte situação: imagine você, ou então imagine qualquer outra pessoa que você queira imaginar, mas imagine uma pessoa que comprou o Bitcoin lá em 2019. 2019, o Bitcoin estava cotado na época na faixa dos 12 mil reais. Então imagine que você, ou então esse seu amigo aí na sua cabeça, tenha comprado Bitcoin a esse valor. Imagine agora, 3 anos depois, esse Bitcoin saiu de lá da casa dos 12 mil, acabou de bater os seus 370 mil reais. Ou seja, você teve um aumento patrimonial de cerca de 2.800%. Significa basicamente uma multiplicação de aproximadamente 30 vezes no seu patrimônio lá investido. Ou seja, basicamente você conseguiu dobrar, triplicar, multiplicar várias e várias vezes aquele seu dinheiro investido. Agora imagine não só que você tenha comprado Bitcoin, mas que você também tenha comprado Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo. Então a gente volta lá em 2019, quando o Ethereum estava custando na casa dos seus 400 e poucos reais. E digamos que você tenha comprado apenas uma unidade de Ethereum, ou talvez mais, mas que você tenha comprado Ethereum lá naquela data, a 400 e poucos reais. Passaram-se os 3 anos e nós chegamos aqui no patamar de 2021/2022 e que o Ethereum chegou a valer os seus 26 mil reais por unidade. E aí você pensa, você teve uma multiplicação de aproximadamente 5.000% do seu capital. Isso representa basicamente você multiplicar o seu dinheiro por 50 vezes. Ou seja, você teve um aumento patrimonial absurdo. Agora imagine que essa pessoa, ou você lá de 2019, não tenha conhecimento nenhum do mercado. Não entenda nada de fundamentos, não entenda nada de novas tecnologias, você simplesmente comprou porque seus amigos falaram que era bom, você estava naquele momento de hype e acabou comprando e acabou dando muita sorte com essa operação. Já que você basicamente não conhece os fundamentos, não conhecia os ativos, você foi pela sua intuição e foi, claro, no seu risco ali de querer acreditar naquilo que seus amigos falavam. Agora imagine que essa mesma pessoa, você lá de 2019, que agora, 3 anos após, está com um lucro absurdo nas suas moedas, se depare com um momento de instabilidade. Comece a ver que as moedas estão cada dia mais desvalorizando. Um ativo que simplesmente foi subindo, numa verticalidade absurda dos últimos 3 anos, agora começa a mostrar sinais de que não está lá, mas com toda essa força de alta. Isso basicamente vai mostrar para você na sua cabeça que alguma coisa não está certa. Mas como eu disse, você não está nem aí para isso tudo, você simplesmente comprou essas moedas há um tempo atrás e está surfando as suas altas, multiplicando seu dinheiro cada vez mais. Acontece que isso é a realidade de muitos dos investidores de criptomoedas. Muitos deles não estão nem aí para as tecnologias ou até mesmo nem aí para os fundamentos. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora não entenda muito dos fundamentos ou até mesmo não veja graça nenhuma nisso. Mas eu posso dizer para você que, de fato, é o que acontece. Se você está nessa situação é porque você é a maioria. Só que agora aquela minoria das pessoas que entendem dos fundamentos, entendem um pouquinho da tecnologia, vão poder sair melhor nesse momento. Porque o que acontece é que aquele seu lucro todo, você está dia após dia vendo ele caindo e diminuindo. A gente pega o Bitcoin de novembro até agora, ele já teve uma diminuição de cerca de 40%. E aqueles investidores mais recentes que entraram agora no hype, na alta, só conseguem ver o seu patrimônio a cada dia se desvalorizando mais. Isso basicamente a gente consegue entender, ter uma certa visão de como será que está a cabeça dessas pessoas. Então a gente pode tentar imaginar que a maioria dos investidores recentes, os investidores de criptomoedas, começaram no ano de 2021, ou seja, essas pessoas pegaram, além de um ano de lateralidades infinitas, pegaram também um ano em que o Bitcoin está se desvalorizando. A sua corrida de alta está acabando. E isso não só por fatores internos quanto externos. Ou seja, aquela pessoa, você de 2019, eu faço a pergunta para você agora. Você venderia os seus ativos com 2.000% em um, 5.000% em outro? Você realizaria seu lucro? Ou você confia na tecnologia, confia no seu poder de decisão, no seu poder que você teve lá em 2019, que você só viu movimentos de alta? Então é isso, basicamente, que se passa na cabeça dos investidores de curto prazo. Então, essas pessoas estão vendo a cada dia o seu patrimônio diminuindo cada vez mais porque as moedas estão corrigindo fortemente. E essas fortes correções provocam nesses investidores que não estão nem aí muito para os fundamentos, estão basicamente tentando multiplicar no seu capital, provocam o medo. E o medo é o que basicamente faz com que maior parte dos investidores vendam os seus ativos. E até mesmo a gente não precisa culpar, porque uma pessoa que teve 2.000 ou 5.000% de lucro numa operação, é natural que ela venha a realizar seus lucros. Então basicamente o que está acontecendo com o Bitcoin e com o Ethereum agora é isso. Nós entramos no ciclo de realização de lucros. Mas ao mesmo tempo nós temos também aliados fatores
fatores externos, que é os que eu vou abordar com vocês agora. Bom, o nosso primeiro grande fator externo de 2022 é as guerras e os rumores de guerra. Nós estamos num momento bastante complicado da nossa economia. A gente tem lá o Afeganistão, com os talibãs, aquele regime todo. A gente tem ao mesmo tempo a Rússia, que deslocou mais de 100 mil soldados para a fronteira da Ucrânia, ao passo que a gente tem também em outros países da OTAN discutindo se vão ou não revidar ou vão ou não dar atenção a esse tipo de coisa. Isso aí, muitas vezes, para aquele investidor que não sabe nem por que entrou nesses ativos, mas fez dinheiro, ele também não tá ligando para esse tipo de coisa. Só que ele esquece que quem faz o mercado movimentar de forma rápida, volatilidade absurdas altas, são também as empresas, os institucionais. Eles sim, com dinheiro pesado, grana alta, fazem com que as compras sejam cada vez maiores ou então as vendas sejam realizações grandes de lucro. Então, basicamente, o que acontece é que essas empresas, com todas essas tensões internacionais, elas vão evitar colocar seu dinheiro em capitais de risco, ou seja, vão tirar do Bitcoin, tirar do Ethereum. Porque para nós que entendemos os fundamentos, a gente sabe que isso não há risco nenhum. Na verdade, a gente está dentro de uma tecnologia que é o futuro. Só que essas empresas que estão focadas em manter o seu lucro, focadas em manter o seu caixa, não pensam dessa forma. Então, para elas, é muito mais prudente tirar o dinheiro do Bitcoin, tirar o dinheiro do Ethereum, do que deixar lá e ficar especulando. Até porque, se estourar uma guerra ou se estourar um problema, com certeza elas vão precisar de caixa em mãos para poder se manterem vivas. Assim como foi na pandemia, né, da doença chinesa que a gente não pode falar. Mas todos vocês sabem, quem já deu uma olhadinha sabe, que o gráfico do Bitcoin tem um buraco lá em março de 2020, que foi basicamente quando os governos, os mercados, as pessoas foram em busca de liquidez e venderam os seus ativos mais voláteis. Isso não só no Bitcoin, mas também na bolsa, nos derivativos, enfim. Vários ativos ali sofreram no mesmo dia por conta de uma ocasião mundial. Então, basicamente, é isso que também afeta o preço das moedas. Menos institucionais, menos dinheiro pesado, dinheiro gordo entrando, faz com que o medo das pessoas aumente. E é também o que acontece com as empresas. O medo delas de investir nesses mercados um pouco mais incertos também aumenta. Procura de liquidez fica cada vez maior. Então essa empresa vai precisar de dinheiro no seu caixa. E da onde ela vai tirar? Daqueles investimentos que são mais arriscados. Então por isso que a gente tem mais uma vez a realização de lucro dos institucionais, aliadas, é claro, da realização daquelas pessoas que compraram simplesmente por comprar e fizeram dinheiro. Um outro fator internacional também bastante importante são as sanções, ou seja, o Bitcoin, o Ethereum, antigamente eram coisas de nerd, coisas de pessoas enfiadas em laboratórios de faculdade que tentavam programar, mexer, coisa de adolescente. Agora, eles já viram que o Bitcoin e o Ethereum pode tirar a soberania das moedas estatais. Inclusive, o ex-presidente Trump, presidente dos Estados Unidos na época, disse que o Bitcoin é uma ameaça porque ele poderia afetar a soberania do dólar. Ou seja, basicamente, ele mostrou qual é o ponto fraco dos Estados Unidos, a soberania que o dólar causa nos outros países. Eles aumentam a taxa de juros, que é um outro fator também bastante interessante. O mundo todo pode colapsar, porque vai haver uma recessão, uma procura maior por liquidez e menos aportes em mercados voláteis, ao passo que a economia vai sofrer como um todo. Ou seja, as criptomoedas, que antigamente eram coisas de porão, coisas de laboratório, coisas de pequenas empresas, pequenos países, né, atualmente, agora já estão começando a entrar nos holofotes. As pessoas não veem mais Bitcoin e Ethereum como coisa de nerd, como coisa de maluco. Agora sim é coisa grande, coisa de grandes empresas, MicroStrategy, Saylor, grandes empresas investindo, países aderindo. El Salvador é o caso deles. E, inclusive, vocês conseguem ver o medo institucional, o medo do governo, tá ficando cada vez mais claro. Onde o FMI vai e manda uma espécie de mensagem para El Salvador dizendo, olha, é bom você parar com isso aí. Ou seja, basicamente as criptomoedas estão incomodando. E esse incômodo nos governos faz com que eles fiquem com medo. E o medo deles faz com que eles tentem criar maneiras de diminuir esse mercado ou de tentar sugar o máximo possível e tirar as atenções disso tudo. Sanções internacionais podem ser previstas. A gente vê lá a China, por exemplo, bloqueando o Bitcoin, mas criando a sua própria criptomoeda, que não faz sentido nenhum. A gente pode ver os governos cada vez mais tentando impedir, cada vez mais tentando colocar leis que tornem mais difícil esse tipo de comércio. Isso aí afasta alguns investidores. Aquelas pessoas que têm um pouco mais de medo, um pouco mais de devoção ao Estado, ficam um pouco mais receosas na hora de colocar o seu dinheiro em moedas que estão sendo cada vez mais proibidas. E esse é um ponto muito interessante, porque isso também faz com que haja a venda dos seus ativos no mercado. Ou seja, as pessoas que estão no lucro, mas também estão com medo dessas sanções, juntamente com as empresas que também têm medo das leis, do que pode vir, o que o governo pode vir a proibir, decidem vender as suas moedas. Algumas delas, grandes quantidades, outras vendem tudo que tem e saem desse mercado muito obscuro. E isso, mais uma vez, também provoca a queda do ativo. Outro fator que eu já tinha citado brevemente, o aumento da taxa de juros. Ou seja, o dólar se tornou a moeda mais forte, principalmente
principal no mundo todo. Grandes ativos, commodities, são negociados em dólar no planeta inteiro. Ou seja, aonde está? Faça essa reflexão comigo. Quem controla o dólar? Os Estados Unidos. Basicamente, então, qualquer decisão que os Estados Unidos tome afeta o mundo como um todo. Seja o Brasil, seja a China, seja qualquer outro país. Se os Estados Unidos falam, não, nós não vamos aumentar a taxa, todos os países mantêm-se da forma que estão, vão se apoiando na economia. Agora, se eles decidem aumentar a taxa de uma forma brusca, isso pode provocar uma recessão internacional incrivelmente grande, porque muitas pessoas vão tirar o seu dinheiro dos investimentos mais voláteis para colocá-los dentro da renda fixa americana, comprar títulos de dívida do governo que vão pagar uma porcentagem muito maior do que a que pagam atualmente. Ou seja, se a renda fixa está alta, as pessoas saem da renda variável, que é basicamente o que também aconteceu no Brasil. A queda da Bolsa de 2021 não é à toa. A renda fixa brasileira subiu muito, com Selics a quase 10% ao ano. E isso faz basicamente com que aqueles investidores que não estão muito propensos ao risco, mas que também querem rentabilidades, tirem o dinheiro da bolsa e o dinheiro de investimentos mais voláteis para colocar lá dentro da renda fixa. O que mais uma vez provoca também a queda das criptomoedas, porque essas pessoas tinham o dinheiro que tinham lá investido para colocar dentro dos CDBs e dos títulos públicos. Mais uma vez, queda das criptomoedas. Bom, mas não são só fatores internacionais e pessoais que fazem com que os ativos caiam. A gente também pode entrar dentro dos fundamentos, da parte interna das criptomoedas. A principal delas é, claro, o Bitcoin, a que manda em todo o mercado. Basicamente, os fundamentos que a gente tem como principal seriam os 800 dias para o próximo halving, que historicamente é o período que marca a transição dos ciclos, quando a gente sai do ciclo de alta e entra num ciclo de baixa. Eu já fiz, inclusive, cursos gratuitamente aqui no canal que falam um pouquinho sobre fundamentos, falam um pouquinho sobre a parte básica do Bitcoin. Recomendo fortemente que você assista. Inclusive, já fiz um vídeo exclusivo sobre o halving, que o card vai estar aparecendo para vocês aí na tela. E, basicamente, esse tipo de movimentação faz com que o preço do ativo caia. É natural, é ciclo. Nada sobe infinitamente, até porque as pessoas precisam realizar lucro. Pensa lá naquele camarada de 2019 que viu seu capital sendo multiplicado por 50, 28 vezes. Isso é muito para ele. Então ele precisa realizar o lucro. E essa época de realização de lucro, esse tempo das realizações, o tempo da colheita daquelas pessoas que plantaram lá atrás, é conhecido como o mercado de baixa, ou então o mercado urso, ou então o inverno cripto. Aliado, é claro, com todas essas questões internacionais que eu disse anteriormente. Que é basicamente uma forma que eu estou explicando para vocês de ciclos de mercado. Só que de uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo agora. Então a gente tem aliado fundamentos naturais do ativo, juntamente com os 800 dias para o halving e até mesmo questões internacionais, questões nacionais. E agora eu peço para você voltar mais uma vez lá naquele camaradinho que comprou Bitcoin em 2019, não faz ideia do que seja o ativo. Imagina como tá a cabeça dessa pessoa agora. Você pode ser agora. Você pode estar vendo agora a sua carteira com muito lucro, só que a cada dia que passa esse lucro está diminuindo. E aí essa pessoa vai ficando na dúvida. Será que eu vendo ou não vendo? Vendo ou não vendo? Eu vendo agora? Será que volta? Será que não volta? Então é isso que está acontecendo com o mercado agora. As pessoas não sabem, as pessoas não têm certeza do que fazer. Se elas vão manter, porque vai subir mais, se elas vão vender, porque vai cair cada vez mais. Então é isso que está acontecendo no mercado de criptomoedas agora, e é por isso que o Bitcoin está caindo, e eu acho que ele vai cair ainda mais, tenho quase certeza. Claro, não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Por todos esses fatores internacionais que eu disse, guerras, rumores de guerras, aumento da taxa de juros, empresas institucionais buscando liquidez, buscando rentabilidades dentro de ativos mais tranquilos, como a renda fixa americana, vão fazer com que o Bitcoin perca um pouco da sua força. Um pouco, porque os fundamentos do Bitcoin são muito grandes, são muito fortes. E isso, a longo prazo, é indiscutível. O Bitcoin vai voltar sim a ser o principal ativo, vai continuar sendo o principal ativo. Mas a gente tem que entender que as empresas institucionais e as pessoas que entraram no mercado por acaso, elas não pensam dessa forma. E é por isso que o Bitcoin está caindo agora, as criptomoedas estão apoiando agora, mas que no futuro elas com certeza voltarão aos seus patamares. Só que a questão é quando, e isso eu não posso dizer para vocês, porque infelizmente, assim como Nassim Taleb diz no seu livro A Lógica do Cisne Negro, não há pessoas que podem prever o futuro e nem pessoas que sabem o que vão acontecer. Então basicamente a gente tem projeções, inclusive o gráfico que está aqui atrás de mim nada mais é do que uma forma de que a gente tentar projetar, com base naquilo que passou no passado, o que pode vir a ser no futuro. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo de como as pessoas fazem isso o tempo todo? Como que você sabe que o seu próximo sábado vai ser tranquilo, como foi esse último? Porque você tem uma referência dos últimos sábados passados, que o seu sábado geralmente é tranquilo. Então você tenta prever, de alguma certa forma, que o próximo também será. E é basicamente o que a gente faz no mercado. Com análise gráfica, análise técnica, fundamentalista, a gente tenta se apoiar em cima desses fatores importantes para tentar tomar as nossas decisões. E aí vocês podem se perguntar, tá bom, você falou pra caramba de ciclo, falou que as pessoas estão vendendo, as empresas, etc, guerras, e o que você vai fazer? Bom, eu posso dizer pra vocês o que eu tô fazendo. Eu tô mantendo a minha estratégia de DCA, comprando semanalmente Bitcoin e Ethereum, porque são dois ativos que eu acredito muito e eu tenho certeza
que eu não sou nenhum dono da verdade, mas tenho certeza que lá no futuro eles podem sim voltar a valer muito. E eu quero estar dentro das pessoas que compraram no passado. Então, esse vídeo basicamente serve para tentar mostrar para vocês os ciclos do mercado e o ciclo que a gente está prestes a entrar, ou que já até mesmo já estamos dentro. A gente está entrando na época de plantar e na época em que as pessoas lá de trás estão vendendo. Então, faça talvez a sua estratégia que você achar melhor. Compras parciais, semanais, frequentemente ali, independente do preço. Mas você também pode desenvolver a sua. E se você tiver a sua estratégia, comente aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então esse era o vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês aqui de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais lúdica, tentando fazer com que a gente tente entender o que está acontecendo no cenário mundial e como isso tudo reflete dentro das criptomoedas. Porque apesar das criptomoedas estarem lá na blockchain, na internet, totalmente descentralizadas, elas também fazem parte do mesmo planeta que a gente vive. E a gente está dentro de uma economia toda geral, a gente está dentro de uma economia mundial que gira muitas informações ao mesmo tempo. E isso tudo afeta os nossos ativos, sejam eles de renda fixa, variável ou qualquer um outro. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido a reflexão do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, manda esse vídeo para alguém, manda esse vídeo para aquele seu colega que está um pouco mais assustado. E caso você seja uma dessas pessoas que está um pouquinho mais tensas, um pouco mais nervosas, dê uma olhadinha aqui no meu canal, eu já tenho um vídeo que eu falo basicamente como eu faço para lidar com as quedas e como eu mantenho minha cabeça fria para tomar qualquer tipo de decisão. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a hora de comprar Bitcoin é agora, tamo junto, valeu!